Bom dia, pessoal. Bom dia, esse terceiro dia de CIOSP. É um prazer ter todo mundo aqui. É um prazer poder estar falando novamente aqui no stand da Implacil e falar de uma coisa que eu amo tanto, né? Que é a implantodontia 5G. Ela já me apresentou, então eu vou dispensar me apresentar novamente. Eu conheço muito rostos aqui, então a gente já se conhece por aí, né? E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho das 5 gerações da implantodontia. Tá? E o que é as 5 gerações da implantodontia? De uma forma bem didática, a gente percorreu toda a implantodontia desde a época do Brånemark e dividiu em 5 gerações. Onde a primeira geração é o protocolo Brånemark. Quando Brånemark descobre a osseointegração, ele desenvolve a implantodontia como uma forma funcional, reabilitar pacientes desdentados, reabilitar pacientes e devolver a função mastigatória. Não pensava-se tanto ainda na estética, e sim na função mastigatória do paciente. Com o passar do tempo, a evolução, as necessidades do paciente, foi observando que se a gente faz implantes múltiplos para reabilitar de uma forma múltipla, por que não fazer implantes unitários? Né? Por que não reabilitar pacientes que perderam apenas um dente? E quando a gente chega nesse ponto, na segunda geração da implantodontia, a gente se esbarra com alguns contratempos, como muitas vezes a falta de osso, a falta de gengiva, e aí novamente a odontologia, a implantodontia ela evolui e entramos na terceira fase da implantodontia, que é a terceira geração, onde começam muitas pesquisas, evoluções nas regenerações ósseas guiadas e as regenerações teciduais guiadas, para podermos devolver não somente função mastigatória, mas agora também estética para o paciente. E quando a gente fala estética, a gente não pode falar somente em devolver um dente. A estética dental, a estética bucal, ela é dividida em 2 partes. A estética vermelha e a estética branca. Não é somente fazer uma porcelana linda, colocar um implante ósseo integrar, fazer uma porcelana linda. A gente precisa devolver a moldura daquele dente, que é toda a parte periodontal. Então, as cirurgias perioimplantares começam a tomar força e a partir daí começa a evolução digital. A cirurgia guiada vem com força na odontologia e entramos então na 4ª geração da implantodontia. Essa 4ª geração é o primeiro pontapé para a digitalização da odontologia. E agora estamos vivendo a 5ª geração. E o que é essa 5ª geração? É a evolução das reabilitações através do fluxo digital. É o CAD/CAM, é o CAI/CAD/CAM, né? A gente sabe que hoje só o termo CAD/CAM não é o suficiente para explicar o fluxo digital. O CAD, que é o desenho daquela estrutura, o CAM, que é o processamento daquela manufatura, precisamos então da captura daquela informação, que é o CAI. Claro que a gente não vai mudar a sigla agora, né? Vai ficar muito grande, CAI, CAD/CAM, porém a gente tem que entender que o fluxo digital ele é dividido em 3 partes. A captura da informação, o desenho daquela estrutura e o processamento. Mas as 5 gerações, elas são todas integrativas. Tá? A gente faz um protocolo Brånemark através de cirurgias guiadas, a gente faz o protocolo através do fluxo digital, assim como os implantes unitários. Muitas vezes a gente precisa da ROG, a gente precisa de regenerações teciduais, podemos fazer através da cirurgia guiada e reabilitar no fluxo digital. Por mais que didaticamente a gente dividiu a implantodontia em 5 gerações, elas são integrativas e engrenadas o tempo todo nas nossas reabilitações dentro da prática clínica, tá ok? Vou começar para vocês mostrando um caso, eu vou mostrar 2 casos hoje, que a gente, de uma forma bem integrativa, a gente consegue mostrar as 5 gerações. Mentira, as 4 gerações, né? Porque o protocolo eu não vou mostrar. Tá? Então, a gente vai mostrar de uma forma integrativa, a partir do implante unitário até a reabilitação no fluxo digital. Tá? Esse é um caso de um menino de 19 anos que chegou no consultório e tinha sofrido um acidente de moto. E aí ele tinha passado um tempo no CTI e tal, e chegou e com muita dor nos 2 centrais. Então, foi realizada, então, primeiramente uma tomografia. Eu não estava na cidade,
no dia que ele chegou no consultório. Então, uma das minhas dentistas assistentes, especialistas lá na clínica, fez a primeira avaliação para mim. E a primeira coisa que eu falei, olha, pede a tomo, me faz um vídeo da tomo, me envia e já faz um escaneamento. Porque se realmente houver alguma fratura, a gente já está preparado para a cirurgia guiada, tá? E aí, infelizmente, foi diagnosticado a fratura dos 2 centrais, tá? É uma dó, um menino muito novo, e perder central dói, né? Bem no coração da gente, assim. Então, realmente, foi diagnosticado a fratura. Como eu já tinha a tomografia e eu já tinha o escaneamento, parti, então, para a cirurgia digital, a implantodontia digital, que é a cirurgia guiada, tá? Então, enviei tudo para o Odontoplane, todos os arquivos, o STL, o DICOM para o Odontoplane, que é o meu centro de planejamento, o centro de planejamento que eu trabalho, e eles fizeram todo o planejamento digital para a instalação de 2 implantes Cone Morse na região dos centrais. Gente, e na hora que eu envio esse DICOM, porque inicialmente eu só tinha visto o filme da tomografia, só para fazer um diagnóstico. Como eu falei, eu não estava na cidade. Quando eu envio esse DICOM para o centro de planejamento, ele diagnosticou que o paciente estava com toda a maxila fraturada. Tá? Lefor 1. E aí eu entrei em contato com o Buco, falei, e agora? Primeiro o implante, primeiro a Lefor, o que a gente faz primeiro? E aí o Buco falou, não, pode fazer os implantes, porque é onde ele está com dor, depois a gente estabiliza a fratura Lefor 1. Tá? E assim foi feito. Então, depois do planejamento digital, fomos para a cirurgia, tá? Lembrando sempre que quanto mais preservação de tecido ósseo, tecido gengival a gente tiver, no momento da exodontia, a exodontia minimamente invasiva, melhora a reabilitação estética, porque a gente vai estar preservando os tecidos, tá? Então, foi aí feita a exodontia, realmente os 2 dentes fraturados, através de uma guia prototipada que tinha sido confeccionada e impressa, tinha sido planejada e impressa, foi feito o implante através de cirurgia guiada, tá? Então, seguindo todo o protocolo do Implaguide, que é o kit cirurgia guiada da Implacil, que é o kit que eu trabalho, tá? A gente fez todo o implante e foi instalado o implante do Econe. Por que a opção do implante do Econe? Eu tinha muita intenção de colocar um provisório imediato, dar carga nesse implante, né? Até para a gente sabe que num momento só a gente fizer o implante, fazer a exodontia, fizer o implante, fizer a ROG e já colocar um provisório ou um cicatrizador personalizado, a gente consegue manter aquele arcabouço, então no futuro a gente consegue uma estabilidade de tecido melhor e assim, consequentemente, uma estética melhor. E o implante do Econe, ele tem um melhor travamento devido às características físicas dele. Então, a opção do implante do Econe foi por isso. Foi colocado, então, 2 implantes do Econe. E aí, agora, para eu ter a certeza que eu poderia fazer um provisório imediato e aí manter esse arcabouço, eu trabalho com o Ostel, que também é uma forma digital de avaliar a estabilidade desse implante. Nós, comumente, o que nós fazemos? Colocamos o implante, damos o torque e avaliamos o torque, né, a quantidade de newtons, para saber se pode ou não pode fazer uma carga imediata. Não é isso que todo mundo faz? Porém, nós temos o Ostel, que é uma forma de avaliar essa estabilidade de uma forma digital. Então, primeiro a gente coloca o Smart Peg, através desse dispositivo, que é um Smart Mount, e aí a gente avalia com o Ostel qual que é o ISQ, qual que é o coeficiente de estabilidade desse implante. E, infelizmente, esse implante não me deu uma estabilidade favorável. Tá? E aí fica uma dúvida, a quantidade de torque, os newtons, tinha sido favorável para a carga, e o ISQ não. Tá? Antes de eu te explicar por que eu acho que não deu o ISQ favorável, eu quero mostrar para vocês como funciona. Cadê o som? Como funciona o Ostel. Esperar eles aumentarem o som um pouquinho. Eu vou explicar de uma forma para vocês, não é o caso, tá? Do Ulisses, é um protocolo, mas para vocês verem como o Ostel funciona. A gente põe o Smart Peg, através do Smart Mount, como ele vai funcionar. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como utiliza o Ostel. O que é o Ostel? É uma forma da gente avaliar o contato osso-implante, a estabilidade do implante no momento da cirurgia e também no pós-cirúrgico, no momento da reabertura, para saber a estabilidade do implante. Agora a gente não faz avaliação por torque, a gente faz avaliação em ISQ, que é o índice de estabilidade, tá? A Lau já preparou aqui o Ostel, tá? Com o dispositivo de biossegurança, e eu vou pegar o Smart Peg, que é isso? É um dispositivo que eu vou colocar no implante e que, através de uma frequência magnética, ele vai vibrar o implante para falar qual que é a estabilidade dele.
Ó, aqui, ó, parafusei. Tá? Aqui, ó, tá bem firme, é como se fosse se estivesse parafusando um cicatrizador. Tirei. Ele liga sozinho, tá? À medida que a gente muda ele de posição, ele liga sozinho. Então, nós vamos fazer duas medidas que ele pede. Ó. Ele pede BL, que é bucal lingual, e mesodistal. Sempre em 45 graus. Vermelho, 55 ISQs. O que isso quer dizer? Que ele não é apto a uma carga imediata. E isso já tinha sido confirmado no momento da instalação do implante, que tinha dado 25 newtons, tá? Agora, no sentido mesodistal. 45 graus. Nesse sentido, ele deu 67, porque a gente está com uma estabilidade maior no sentido mesodistal. Porém, é um implante que não está apto a uma carga imediata. Bom, pessoal, e nós temos um grupo que chama Osteo Academy, que é um grupo fechado, que a gente discute casos, a gente discute clinicamente, a gente discute cientificamente sobre as utilidades e as aplicações clínicas do Osteo. Quem tiver interesse em participar do Osteo Academy, é só procurar o consultor de vocês da equipe Implacil, que a gente inclui no nosso grupo aí. Tá ok? Só deixar nome e telefone que a gente inclui. Bom, continuando então no caso do Ulisses, por que eu acredito que não deu, o ISQ não foi favorável? Observem nessa foto como a gente não tem contato osso-implante na vestibular. A gente não tem contato. E o Osteo, ele avalia o contato osso-implante, ele avalia a estabilidade. E aí fica um alerta para a gente. Muitas das vezes acontece, às vezes, de perder um implante que foi feita uma carga imediata porque deu uma quantidade de torque favorável e a gente não sabe por que perdeu esse implante. Pode ser, e agora a gente está em pesquisa, em estudos científicos por isso, porque pode ser devido a essa falta de contato na vestibular. Então, qual foi a conduta clínica aqui? Eu optei por não fazer nenhum cicatrizador personalizado. O Osteo, ele dá 3 cores para a gente. O vermelho, onde ele fala, não dá carga imediata. O amarelo, ele fala, ó, pensa bem, faz uma prótese múltipla, mas pensa bem. E o verde, ele fala, tem estabilidade suficiente, manda bala. Então, nesse caso, tinha dado tudo vermelho, eu optei por fazer nenhum cicatrizador personalizado. Então, eu parti para a minha regeneração óssea guiada. E aí, sim, também a regeneração tecidual guiada. Foi colocado o extra graft para regeneração tecidual, para preenchimento de gap, e depois o fechamento daquele alvéolo com a membrana citoplast, tá? A membrana TXT, que é uma membrana para preservação alveolar. A grande vantagem da citoplast, além de preservar todo o alvéolo, é a gente ter um ganho de tecido queratinizado. Com isso, com apenas uma membrana, a gente está fazendo uma regeneração tecidual guiada sem ter que fazer um enxerto de conjuntivo. Claro, não estou descartando o enxerto de conjuntivo, mas eu estou falando que nem todos os casos há indicação de conjuntivo, que a gente precisa avaliar o fenótipo gengival do paciente antes. Neste caso, tinha um fenótipo gengival um pouco mais espesso, então a gente poderia, não precisaria fazer o enxerto conjuntivo, somente a membrana citoplast, a gente resolveria a regeneração tecidual guiada. Tá? Então, essa é a membrana TXT e a sutura com o fio da citoplast, o fio de politetrafluoretileno, que é o mesmo material da citoplast. Tá, ok? Foi feito, então, um provisóriozinho removível para esse paciente e, de acordo com a literatura, 21 dias depois, Hamler fala em 1969 que 21 dias depois a gente não tem competição tecidual mais. A gente já tem a mineralização do tecido osteoide. Então, a gente pode remover essa membrana porque não vai haver mais aquela competição entre o tecido gengival e o tecido ósseo. Então, 21 dias após, normalmente, gente, a membrana vem dessa forma, com muita contaminação bacteriana, com muita placa bacteriana, tá? Mas observem o vedamento hermético através da superfície Regentex da citoplast. O que é essa superfície Regentex? São essas marcas hexagonais, faz um vedamento hermético no tecido. E quando a gente remove essa membrana, observem como está extremamente vedado. A parte interna não tem contaminação. Isso conclui que a membrana citoplast, a gente tem um vedamento e mesmo que ela fique exposta, ela é impermeável à bactéria e ela não tem uma migração bacteriana para dentro do leito cirúrgico. Tá ok? Então, a passado esses 21 dias, de 21 a 28 dias, é removida essa membrana. Nós temos um aspecto mais ou menos como esse. A gente tem uma epitelização inerente do osso. E agora vamos aguardar esse tecido se queratinizar. É ali que, segundo um artigo da Eliane Porto Barbosa, da UF do Rio,
ela fala que a gente tem o ganho de tecido queratinizado devido a essa epitelização inerente e agora a essa queratinização, tá? Então, vamos aguardar, esse é o tecido logo após a remoção da membrana. E agora, depois de 4 meses, a gente já tem o tecido queratinizado e agora o implante também osso integrado. A gente pode agora começar o nosso processo de reabilitação estética desse caso. Primeira coisa, reabertura, tá? Observem a quantidade de tecido ou a qualidade desse tecido mucoso. Observem a espessura desse tecido mucoso, tirando, então, a necessidade do conjuntivo neste caso. Foi feita a reabertura e a captura imediata dos provisórios. Gente, eu tinha guardado o dente do paciente, tá? E eu optei por capturar a própria coroa do paciente 4 meses após. Eu tinha feito essa barreirinha antes de tirar o dente para poder me guiar no momento da captura. Então, foi feita a captura da própria coroa do paciente, depois foi feita a restauração dessa fratura na vestibular, na incisal mesial ali no dente 11. Tá, ok? Só que isso, gente, eu falo que foi um tiro no pé, né? Porque como o dente ficou extremamente sem colágeno, sem hidratação, esse provisório ficou quebrando sem parar, tá? Então eu não aconselho. É melhor fazer um provisório mesmo de um dente estoque, pedir um provisório para o laboratório, mas guardar o dente, a coroa, além da cor que desnaturou bastante. Então não aconselho fazer isso, foi até uma forma de teste. Então o que eu fiz? Eu fiz um escaneamento e pedi para o laboratório, então, me mandar um provisório. Qual que é a função desse provisório? Tampar um buraco? Não, não é tampar um buraco, tá ok? A função do provisório é adequar o perfil gengival. Então, o provisório, ele não é opcional no tratamento. Ele é importante e essencial no tratamento reabilitador da região anterior. Já me avisaram que meu tempo está acabando, então. Então, ó, perfil de emergência depois de 2 meses, tá? E aí sim, vamos para a reabilitação com os escambares e vamos para o escaneamento. Agora nós temos o nosso perfil gengival, para nosso perfil gengival para a gente poder escanear e agora sim fazer o escaneamento. E observem, gente, o Ulisses falou isso ontem na aula dele, que a gente consegue sim copiar perfil de emergência através do fluxo digital. A gente tem N técnicas, N formas de copiar esse perfil de emergência. Eu prefiro utilizar tiro provisório, escaneio bem rapidinho, que a gente consegue manter aquele arcabouço, tá ok? Então, fiz o escaneamento, enviei para o laboratório, então o que eu fiz? Eu fiz o meu CAI, tá? E agora o laboratório vai fazer o CAD. O que é o CAD? É o desenho daquelas próteses através do Exocad. Toda a biblioteca da Implacil está dentro do Exocad. Então, através do Pilar Ideale, eu trabalho com o Pilar Ideale, foi instalado o Pilar Ideale, a gente faz todo o desenho, toda a mimetização, tudo dentro do fluxo digital, tá? E aí sim as peças vão ser fresadas. Como eu já tive escaneamento inicial do paciente, foi fácil para o laboratório copiar aquela anatomia natural do paciente, tá? Eu trabalho muito com esse laboratório, é um laboratório bem legal. Bom, enfim, está aí a peça, tá? Como o dentista tem lei de Murphy, né? O paciente estava marcado na terça-feira, antes do congresso, para eu mostrar o caso em boca para vocês, e o paciente faltou. Claro que ele faltou, mas está aí a peça prontinha lá na clínica para a gente poder instalar na boca do paciente. Vou apresentar só mais esse caso rapidinho para vocês, tá? Antes de eu finalizar esse caso, eu quero só mostrar para vocês que se eu conseguir um resultado satisfatório, foi porque a gente utilizou toda a linha de excelentes materiais, tá? Foi desde a Citoplast ao fluxo digital com o Exocad, passando por toda a linha da Implacil, porque se você quer ter bons resultados, você tem que trabalhar com bons materiais. Esse é mais um caso rapidinho de fluxo digital, porque eu gosto muito da resolução dele. É um caso onde eu resolvi fazer o 45, 46 e 47, tá? Então foi feito novamente planejamento pela Odontoplane para cirurgia guiada. A gente tem muito mais previsibilidade nos casos de guiada. Então, foi feita a cirurgia através de guia prototipada. Resultado final da cirurgia flapless, paciente com muito mais conforto, muito mais precisão e muito mais rapidez no meu pós-operatório, no meu transoperatório, desculpa. Raio-x final desse caso, tá? No momento da reabilitação. Toda a linha do fluxo digital, a gente consegue resolver. A Implacil tem toda a linha digital, então a gente consegue resolver todos os casos, tá? Escaneamento.
escaneamento tanto do perfil de emergência quanto do Scambari. Tá? Eu trabalho com o Aitero está disponibilizado aqui na Implacil para vocês, mas o mais importante é inserirem no fluxo digital para vocês conseguirem trabalhar com todos os benefícios desse fluxo. Tá? E aí agora também, novamente, fiz o CAI, né, que é a captura da informação, e agora envia para o laboratório faz o desenho, que é o nosso CAD, para depois a gente ter o nosso CAN, que é o processamento da estrutura e daquela informação que foi feita toda através do ExoCAD. Chegou a peça na clínica, então, bem feita, bem maquiada, tá? Essa é uma zircônia multilayer. Eu gosto muito de trabalhar com as zircônias multilayers em dentes posteriores, tá? E aí, agora, acompanhem toda a evolução desse caso, e o mais importante disso, do início ao fim, paciente com a prótese em boca. E o que eu gosto muito dessa imagem? A previsibilidade. Eu começo um tratamento sabendo exatamente onde que meu implante vai sair, exatamente qual que é o componente que eu preciso trabalhar, exatamente qual que vai ser todas as etapas do meu tratamento, sem nenhuma surpresa, sem nenhum contratempo, porque quando você trabalha com cirurgia guiada, fluxo digital, você tem previsibilidade, tá ok? Pessoal, eu gosto sempre de finalizar com uma frase, desculpa ter acelerado no final, porque eles levantaram a plaquinha, e eu falo que sempre que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E isso tem muito a ver com o nosso fluxo digital. Nós fazemos uma odontologia analógica há muitos anos e agora, às vezes, a gente tem que desconstruir alguns conceitos para a gente poder novamente aprender, reaprender, para que aconteça a evolução da odontologia e, graças a Deus, que está acontecendo essa evolução da odontologia. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Esses são meus contatos, meu YouTube, meu Instagram. O que precisarem, eu estou sempre por aqui. Muito obrigada.